Vamos abrir aqui entre as nossas reportagens mais lidas, decisão há pouco do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes vota contra o marco temporal para as terras indígenas. Notícia publicada na nossa página, entre as mais acessadas. O ministro do STF votou pela inconstitucionalidade da regra que estabelece que povos indígenas só teriam direito a terras que ocupavam ou disputavam no ano da promulgação da Constituição, em 1988, chamado Marco Temporal. A sessão extraordinária para julgar ações que discutem a validade da medida foi aberta às 11 horas da manhã de hoje, a pedido de Gilmar. O julgamento vai até a próxima quinta-feira, às 11h59 da noite. Gilmar Mendes é o relator dos processos. O tribunal passou a última semana ouvindo as partes em sessões plenárias. A expectativa era de que o caso fosse retomado para o julgamento só no ano que vem, mas o ministro decidiu antecipar a discussão e colocar isso em votação. O STF já considerou a tese do marco temporal inconstitucional em 2023. Depois disso, porém, o Congresso aprovou uma PEC que inseriu a tese do marco na Constituição. Agora, os ministros vão decidir se a chamada Lei do Marco Temporal é constitucional e se deve vigorar mesmo após a decisão do STF. O que vem por aí, hein, Thaís? Qual é a importância dessa história do marco temporal e esse posicionamento de Gilmar Mendes? Tem dois aspectos para a gente avaliar. Tem o mérito dessa discussão do marco temporal e tem o posicionamento político do Senado e do Supremo, em particular do ministro Gilmar Mendes. Então, começando pelo mérito, a tese do marco temporal é francamente contrária aos direitos indígenas, porque se você considera que desde que o Brasil era um projeto incipiente de colonização predatória da coroa portuguesa, os indígenas, vencendo, os povos indígenas em todo o Brasil vêm sendo dizimados, século após século. E aí, se você coloca uma tese e tenta acrescentar na Constituição de que eles só têm direito às terras que eles ocupavam ou disputavam em 1988, você está desconsiderando todas as violações e dizimação de inúmeras comunidades e povos indígenas ao longo da história, achando que só em 88 é que dá para considerar o que eles tinham direito ou não. Então, a tese é francamente contrária aos direitos indígenas, já tinha sido considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal justamente por isso, e aí o Senado e toda a bancada ruralista no Congresso Nacional, que nunca desistiu dessa tese, continuaram tentando fazer avançar esse projeto. Agora, do ponto de vista político, Gilmar Mendes decide antecipar seu voto, dar seu voto agora, no momento em que ele já vinha disputando, medindo forças com o Senado Federal. Primeiro, naquele polêmico caso do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele, numa liminar, decidiu que a população não pode mais fazer esse pedido, entrar com pedido de impeachment de um ministro, nem o Senado, mas sim apenas a Procuradoria-Geral da República. Depois ele volta atrás, tem uma reação política imediata, mas ele conseguiu já dar um recado no Senado. E agora, outra vez, dias depois de uma comissão do Senado aprovar essa previsão de pôr na PEC a tese do marco temporal, ele se posiciona contrariamente, então, mais uma vez, medindo forças, para além do mérito da decisão. Para quem está conosco na TV, o intervalo, o nosso último intervalo aqui no nosso All News e a análise do Josias de Souza a respeito desse voto há pouco de Gilmar Mendes. Marco temporal, é bom ou não é para o país? Vamos lá, Josias. O que é melhor para o Brasil, O Gilmar Mendes votou contra o marco temporal. Ele seria importante ou não seria? O que o Supremo deve decidir? O Supremo tende a decidir que é inconstitucional a fixação de um marco temporal. E, de fato, não faz nexo que você considere como passível de reconhecimento como terra indígena apenas aqueles territórios onde, havendo conflito, houve uma reclamação depois da aprovação da Constituição de 1988. Isso não faz nexo você fixar um marco. Os indígenas já estavam aqui quando chegaram os portugueses. Então, a rigor, eles têm direito de propriedade sobre o país inteiro. Agora, você desconsiderar interesses indígenas
porque grileiros, agricultores, até alguns de boa fé adquiriram terras ali onde havia conflito e imaginando que fosse pacífica a posse, adquiriram. Então tem muita gente aí para ser generoso, de boa fé, mas tem muita gente também de má fé, né? Então, não faz nexo você fixar um marco temporal. Não, aqui, se não reclamou até 1988, aí perdeu. Não tem mais possibilidade de reivindicar o direito à demarcação da terra como uma terra indígena. Agora, há aí, como tudo na política, tudo vai sendo convertido numa disputa ideológica, né? E o Bolsonaro transformou essa questão do marco temporal numa das suas obsessões. Então está agora aí o Senado se antecipando, porque o Gilmar Mendes baixou aquela liminar, limitando os poderes do Senado para instaurar e julgar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Ele já recuou até da liminar, ou parcialmente, né? Mas o Davi Alcolumbre, que mantinha esse assunto ali no congelador do marco temporal, simplesmente retirou da geladeira e colocou em votação. Então aprovou-se lá numa comissão. Agora, esse conflito aqui não interessa ao país, esse conflito ideológico, político-ideológico. Isso aqui deveria ser discutido tecnicamente à luz do que prevê a Constituição, e se formos observar a Constituição, a letra fria da Constituição, isso já está entendido há muito tempo, que esse marco temporal não faz nexo. Agora, a ideologia vai empurrando o assunto para o gavetão dos assuntos pendentes. Isso traz uma insegurança jurídica que perdura por mais tempo do que seria razoável, Fabiola. Questão do marco temporal, reportagem na nossa página do UOL.